A manchete é: demorou, mas finalmente estão vindo aí reações à altura das ameaças golpistas que assolam o Brasil. Já durante a eleição de 2018, houve quem avisasse que Bolsonaro não era assim exatamente um democrata. E por boas razões, né? Que você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve pra nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tem poder em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Acontece que o Bolsonaro foi eleito e foi aceito. Já em 2019, ele questionava o sistema eleitoral. Lembra aí? Ele dizia que tinha sido eleito com mais votos, que tinha vencido no primeiro turno, mas que alguém fraudou as urnas mesmo assim. Fraudou as urnas para perder a eleição. Aí, no Brasil, todo mundo deixou isso quieto. Quase todo mundo deixou isso quieto, vá lá. Mas na ONU, não. Não, a Comissão de Direitos Humanos se manifestou. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, alertou nesta quarta-feira sobre uma redução do espaço democrático no Brasil, especialmente com ataques contra defensores da natureza e dos direitos humanos. Aí chegou julho de 2021 e a essas alturas, as ameaças contra o nosso sistema eleitoral não vinham apenas do Bolsonaro, vinham de todas as Forças Armadas, da alta cúpula das Forças Armadas, pelo menos, né? Tá tudo aí registrado na imprensa para quem quiser pesquisar, para quem quiser ver. Olha, comandantes de exército, marinha e aeronáutica se alternaram em ameaças golpistas. E no meio disso tudo, uma figura se destacou. Braga Neto, ele mesmo. Olha, aquelas alturas, julho de 2021, de novo, quase ninguém reagia à altura, mas uma voz se destacou, Ciro Gomes. Você sabe, cachorro desdentado costuma compensar a sua impotência e fragilidade com zoada, com latido, com barulho e tal. Mal comparando, é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Essas expressões de arrogância, metendo militar no meio, esse Braga Neto, que é um bosta, me permita dizer com essa expressão mesma, porque nós precisamos desmoralizar esse tipo de gente. A gente tem que dizer o seguinte: quem vem contra a democracia brasileira será tratado como o que ele é, um bosta. Acontece que o Ciro Gomes andava solitário, andava sozinho nesse tom que ele estava usando. Apesar dele dizer, precisamos desmoralizar essa gente, tudo que se via eram notinhas de repúdio. E todas as notinhas assim, meio tímidas, para não dizer acovardadas. Demorou, mas outras figuras do campo democrático foram chegando mais perto desse tom. Tá aí o Lula, um ano depois, agora, 2022, dizendo, não toleraremos ameaças. É preciso superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. Não toleraremos qualquer espécie de ameaça ou tutela sobre as instituições representativas do voto popular. Para sair da crise e voltar a crescer e se desenvolver, o Brasil precisa de normalidade e respeito institucional, com observância integral à Constituição, que estabelece os direitos e obrigações de cada um, de cada instituição e de cada um de nós. Eu tenho certeza de que as Forças Armadas estarão ao lado do povo brasileiro na nossa luta por uma nova independência, como estiverem em momentos importantes da nossa história. Eu vou te poupar de fazer um relato aqui sobre cada momento em que as Forças Armadas ameaçaram a nossa democracia, falaram contra a nossa eleição. Porque o que importa é que nesse exato momento, o que eles querem é o controle do processo eleitoral. É isso aí, eles querem controlar o processo eleitoral e ter o próprio candidato, que é o Bolsonaro. Para chegar nesse ponto, eles dependeram de uma sociedade civil meio anestesiada, que não soube reagir de acordo. Agora, finalmente, a gente começa a ver reações assim à altura, né? Olha lá, ó. Nos Estados Unidos, Fachin reconhece que a eleição tem risco de golpe. Opa, Fachin é Edson Fachin, é o responsável máximo pela justiça eleitoral brasileira. E lá na gringa ele falou, pode ser que no Brasil role um troço aí pior que o Capitólio. Tem mais? Finalmente tem mais. Olha lá, Joaquim Barbosa, Forças Armadas devem permanecer
quietinhas. Joaquim Barbosa, você lembra, presidiu o Supremo Tribunal Federal, ficou muito popular, chegou a ser cogitado aí como candidato à presidência, né? E disse alguma coisa, finalmente. Enquanto isso, o ministro da Defesa do Brasil ia à Câmara dos Deputados para falar sobre as prioridades do Ministério da Defesa. Falou só sobre o quê? Olha o que é a prioridade do cara. Urna eletrônica. Naquele momento, nós, as três forças, nos reunimos para definir a nossa participação. Convocamos técnicos, engenheiros, gente que conhece a parte de programação. Eles tomaram ciência do processo como um todo e ficamos em condições de participar dessas comissões. Por se tratar das três Forças Armadas, acabei como ministro da Defesa sendo o interlocutor, o coordenador dessas ações. Essa equipe trabalhou de setembro até os dias atuais, com propostas propositivas de aperfeiçoar a transparência, a segurança e as condições de auditagem do processo eleitoral. Várias propostas, foram 15, inicialmente 8 lá de dezembro, depois mais 7 de março, que foram apresentadas fruto de um trabalho técnico. Viu ali, né? O cara acompanhado dos comandantes das três forças e questionando urna eletrônica. Então, assim, não dá pra dizer que isso é coisa só do Bolsonaro. Vamos combinar. Felizmente, esse ministro, ele não saiu dali sem ouvir o que ele precisava e o que ele merecia ouvir. Com vocês, a deputada Perpétua Almeida, do Acre. Essa briga com o TSE não é uma batalha das Forças Armadas. O presidente fez essa escolha. As Forças Armadas não precisam fazer. Porque o Poder Civil não pode aceitar isso. Não cabe às Forças Armadas brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas. Tem instituições para isso. O TSE cuida do processo eleitoral. O Parlamento cuida da legislação eleitoral. As Forças Armadas, a Polícia Federal e outras instituições dão suporte ao TSE no momento em que forem chamados, como sempre ajudaram. É fundamental, não sai eleições, por exemplo, no meu estado, e acho que muitos do Brasil, não sai eleição sem que as Forças Armadas estejam ali ajudando, fazer com que o processo eleitoral aconteça. Isso é diferente de ficar opinando sobre urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas existem no Brasil há 25 anos, gente. Nunca se comprovou absolutamente nada que pudesse mudar o resultado eleitoral. Por que esse debate agora? O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro, eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. É a nação, é a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não é o Tribunal de Contas, não somos nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. Eu já demonstrei várias vezes essa parceria e esse meu compromisso com as instituições. O inimigo está além da fronteira. É esse o olhar que a gente precisa ter. Eu quero discutir com o TSE, urnas eletrônicas, se eu tiver que discutir. Eu quero discutir legislação aqui no Parlamento. Agora, eu quero ver as nossas Forças Armadas gastando tempo para ajudar nos programas maiores, aquilo que está lá na Estratégia Nacional de Defesa, aquilo que está no Livro Branco de Defesa Nacional, aquilo que está na Política Nacional de Defesa, o que, de fato, os senhores expuseram aqui. Os senhores expuseram exatamente qual é a tarefa das Forças Armadas. Digo e repito, militar usa uniforme para lembrar que é empregado e que obedece à sociedade civil. Mas não adianta eu dizer, as instituições é que não devem ficar caladas. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.